Bíblia na mão, vamos à nossa mini formação. Nós estamos aí estudando o Evangelho segundo Mateus. Vamos agora, no último vídeo nós fizemos uma divisão do Evangelho e hoje vamos tratar da primeira parte, que é a infância e a preparação da missão de Jesus. Enquanto eu preparo aqui, tomo o meu café com chocolate suíço, você fica com a vinheta. Quando eu voltar, nós já iniciamos a nossa mini formação da semana. Então vamos lá. Antes eu te peço para você se inscrever no meu canal @PadreBessa_oficial. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, essa mini formação gratuita que é preparado com muito carinho para você. É uma formação bíblica e também catequética. Então vamos lá. Vamos rever a divisão que eu apresentei no último vídeo, só para a gente ter ideia onde estamos caminhando. Lembramos que o Novo Testamento nasce com Jesus, a nova aliança. Então, claro que os primeiros livros do Novo Testamento são os Evangelhos. Evangelhos são os livros que tratam sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E são 4 evangelhos, escritos por 4 pessoas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o primeiro e o maior, tem 28 capítulos. E eles vão narrar sobre tudo que aconteceu desde o anúncio do anjo, desde o anúncio e o nascimento de João Batista, que preparou os caminhos para o Senhor, o precursor, até paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nós temos o quarto evangelho e Atos Apóstolos, que alguns chamam até de quinto evangelho, porque Lucas escreveu o evangelho segundo São Lucas, e a continuidade do seu evangelho, se podemos dizer assim, porque foi ele que também escreveu Atos Apóstolos, ele trata daquilo que aconteceu depois que Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo. Ali, a igreja primitiva, como a comunidade foi crescendo, como os seguidores de Jesus foram crescendo. Mas vamos voltar ao Evangelho de Mateus. Então, eu fiz uma divisão em 7 partes, que a primeira parte é a infância e preparação de Jesus, que é de Mateus do 1 até o 4. Depois nós temos aí o anúncio do reino de Deus. Jesus vai para a Galileia, deixa Nazaré, escolhe Cafarnaum para morar, uma cidade que na época era uma cidade muito grande, e ali ele começa a proclamar o evangelho, a boa nova. Depois a terceira parte, os milagres, muitos milagres que Mateus narra, e ali a missão de Jesus, até o envio dos apóstolos, está em Mateus 8 até o 10, e depois nós temos a quarta parte, as parábolas do reino. Jesus começa a contar em parábolas para as pessoas compreenderem a sua mensagem, de forma bem simples, utilizando elementos do dia a dia para as pessoas compreenderem de forma simples algo tão profundo. Depois, a quinta parte, a formação dos discípulos. Ali do capítulo 14 até o 18, Jesus vai formando os discípulos, vai fazendo a sua caminhada já em direção a Jerusalém, que aí é a sexta parte. A partir do Mateus 19 até o 25, nós temos aí já Jesus caminhando e entrando em Jerusalém com a entrada triunfal e tudo que acontece ali antes da sua paixão, morte e ressurreição. E a sétima parte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, do capítulo 26 até o 28, temos ali a última ceia, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é mais ou menos essa divisão que eu apresentei no último vídeo, para a gente ter uma forma bem didática de compreender o Evangelho. Lembrando que a palavra de Deus não é complicada como a gente pensa, né? Pouco a pouco a gente vai conhecendo, vai lendo. Como disse Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama essa palavra de vida tão especial, essa carta de amor que Deus escreveu para cada um de nós. E vamos lá. Mais uma vez, peço que se inscreva no meu canal, @PadreBessa_oficial, e deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos tratar então essa semana basicamente da infância de Jesus. Mateus e Lucas são os únicos evangelhos que falam da infância de Jesus.
João e Marcos já tratam, falam de Jesus a partir da missão já de Jesus. E Mateus dá alguns detalhes que Lucas não dá. Olha que interessante. Mateus começa mostrando a genealogia de Jesus. Mas por quê? Porque você vai lembrar que um dos objetivos de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias. E para provar que ele era o Messias, precisava mostrar que ele vinha da descendência de Davi. Então Mateus começa mostrando que Jesus é descendente de Abraão, é descendente de Davi, que é o Messias, é o prometido ao povo de Deus. Então do versículo 1 até o 17 do primeiro capítulo tem toda a genealogia de Jesus. Depois, no próximo versículo 18, o nascimento começa a falar sobre o nascimento de Jesus, mas diferente de Lucas narra a anunciação do anjo, a Virgem Maria. Já Mateus não fala da anunciação, mas ele já coloca a figura de José, mostra a figura de José como aquele que recebe a visita do anjo através de um sonho e diz sim ao projeto de Deus. Então Lucas dá ênfase à Virgem Maria, que disse sim ao projeto de Deus por obediência, e Mateus mostra o sim de José. José que por obediência, vamos lembrar que depois do sonho narrado por Mateus, ele diz que José, quando acordou, fez conforme o anjo havia mandado. Então assim, ele fez a vontade de Deus. E aí nós estamos aí nesse capítulo que vai falar sobre José. Maria recebe Jesus pelo Espírito Santo, José fica meio confuso, sem entender tudo aquilo, e através de um sonho ele acaba acolhendo a Virgem Maria. E aí o próprio anjo vai dizer a José que ele vai dar o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. Depois Mateus narra o nascimento de Jesus e também a presença dos magos. Em Lucas nós temos a presença dos pastores que vão visitar o menino Jesus na gruta de Belém. Já Mateus coloca os magos que vêm do Oriente para adorar Jesus. E ao mesmo tempo ele coloca os magos, os reis magos, e coloca também Herodes. Os reis magos que saem do seu lugar para adorar Jesus, fazer um encontro com o menino Jesus, e Herodes que quer matar Jesus. Herodes que se sente incomodado, ele vê Jesus como uma ameaça. E aqui um contraste, um contraste muito interessante apresentado por Mateus. Nós temos os magos, que eram pagãos, que buscam o Messias, encontrar com Jesus, com o menino Jesus, presenciar o nascimento do Messias, e Herodes, que dizia ter fé, esperava o Messias e que queria, na verdade, matar Jesus. Depois do nascimento, mais uma vez, Mateus destaca a figura de José com o sonho em que o anjo diz a José para fugir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino Jesus. José, aí a figura do homem protetor, do pai adotivo de Jesus, ele conduz a família de Nazaré, e José, Maria e Jesus, até o Egito. Ficam lá no Egito um bom tempo, até que, mais uma vez, o anjo aparece e diz a José e volte para a sua terra, e eles voltam para Nazaré. E ali Jesus vai crescendo, aprendendo o ofício de José, o carpinteiro. Então, essa primeira parte do primeiro capítulo de Mateus, até o capítulo 2, até o versículo 23 do capítulo 2, nós temos aí a infância de Jesus. Eu vou deixar para o próximo vídeo uma segunda parte em que Mateus vai começar a falar sobre a preparação da missão de Jesus, a partir de João Batista, que é aquele que veio preparar os caminhos para o Senhor. Então, mais uma vez, peço a você, se inscreva no meu canal, @Padre Bessa Oficial. Receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Dê sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo sábado, onde mais uma vez estaremos postando um novo vídeo, ainda falando sobre o Evangelho segundo Mateus.